Na imensidão mágica da natureza, cada pequeno detalhe é uma prova viva da perfeição na obra da criação. E quando voltamos o olhar para o mundo das aves, é impossível não nos impressionarmos com a habilidade de construção dessas verdadeiras arquitetas da vida selvagem. Apenas com um pequeno bico e patas aparentemente simples, os pássaros conseguem criar obras-primas. Desde ninhos minúsculos, cuidadosamente escondidos entre as folhas, até verdadeiras fortalezas robustas, erguidas com estratégia e precisão. Cada ninho não é apenas belo, mas também reflete inteligência, paciência e uma incrível capacidade de adaptação diante dos desafios da natureza. Ao contemplar essas maravilhas em miniatura, não podemos deixar de nos emocionar e louvar o Criador. Aquele que concedeu a seres tão pequenos um instinto tão extraordinário, transformando-os em artistas da própria existência. Por isso, no vídeo de hoje, vamos mostrar a você alguns dos ninhos mais impressionantes já construídos pelas aves. Estruturas delicadas e únicas que certamente vão surpreendê-lo. Assista até o final para não perder nenhuma dessas obras-primas e descubra os segredos incríveis escondidos em cada galho e cada fibra habilmente entrelaçada pelos pássaros. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares, para que todos possam ter momentos de relaxamento e encantamento com a beleza mágica da natureza. Iniciamos nossa jornada com uma ave que possui uma estratégia de construção de ninhos extremamente especial, revelando uma sabedoria incrível na proteção de si mesma e de seus filhotes, a coruíra do cacto. Essa espécie vive nas regiões áridas do México e do sudoeste dos Estados Unidos, onde as condições severas representam um grande desafio. Sua plumagem, em tons de marrom, branco e preto, funciona como uma camuflagem perfeita no ambiente seco e pedregoso. O detalhe mais marcante está na escolha do local para o ninho, geralmente entre os espinhos de cactos, aproveitando a defesa natural contra predadores. O ninho tem formato alongado, semelhante a uma bola oval, feito de capim seco, galhos e fibras vegetais, com a entrada lateral que garante maior segurança para ovos e filhotes. Além de abrigo, o ninho também serve como isolante térmico, ajudando a pequena ave a suportar o calor escaldante do deserto. Um verdadeiro testemunho da inteligência concedida pelo Criador às criaturas da terra. Em seguida, encontramos o tecelão da Bahia, um verdadeiro arquiteto entre as aves, conhecido pela habilidade extraordinária em construir ninhos. Ele habita principalmente o sul e sudeste da Ásia, preferindo árvores altas próximas à água para iniciar sua obra. Com folhas de palmeira, capim longo e fibras vegetais flexíveis, o macho entrelaça cuidadosamente cada detalhe até formar um ninho suspenso em forma de bolsa, cuja entrada fica voltada para baixo. Esse design não apenas protege da chuva, mas também afasta predadores. Para finalizar, o pássaro trabalha por semanas sem descanso, demonstrando paciência e destreza notáveis. Mais do que simples abrigos, esses ninhos servem como ferramenta de conquista. Se a fêmea aprova a construção, o casal segue aprimorando-o para criar seus filhotes. Resistentes e belíssimos, os ninhos do tecelão da Bahia são verdadeiras obras de arte dadas por Deus ao reino da... Originário da Austrália, o pássaro apóstolo se destaca pelo estilo de vida altamente social. Normalmente, vive em grupos de 12 indivíduos, lembrando os 12 apóstolos de Jesus Cristo, um símbolo de união e cooperação na natureza. Essa ave pratica a reprodução cooperativa. Todos ajudam a construir ninhos, buscar alimento e defender o território como uma família extensa. Seus ninhos são feitos de barro, misturado com fibras vegetais, moldados em forma de tigela profunda, estrategicamente escondidos em arbustos densos. Quando o barro seca, a estrutura torna-se resistente e pode ser reutilizada em várias estações reprodutivas.
Porém, esse processo exige acesso a barro úmido, fazendo com que muitas vezes esperem pela chuva para continuar. Uma bela prova da sabedoria e do espírito de cooperação que o Criador concedeu às suas criaturas. Encontrado no Sudeste Asiático, o pássaro apóstolo comum é conhecido pela incrível técnica de costura de folhas para construir ninhos, um método engenhoso e altamente eficaz. Nesse processo, a fêmea atua como a verdadeira arquiteta, com o bico afiado, perfura as bordas das folhas e utiliza fios de teia de aranha ou fibras vegetais para uni-las, criando um pequeno ninho suspenso. O interior é revestido com penas e materiais macios, garantindo segurança e conforto para ovos e filhotes. Sua plumagem simples e acastanhada permite uma camuflagem eficiente, mas torna a tarefa do macho em atrair parceiras mais difícil. Para isso, ele constrói uma espécie de palco de cortejo em forma de cone, decorado com flores, frutos, conchas ou insetos mortos, a fim de impressionar. Um exemplo notável da criatividade e delicadeza que Deus imprimiu até mesmo nas menores criaturas da natureza. Entre as aves mais surpreendentes do mundo, o tecelão sociável da África Austral chama a atenção por erguer os maiores ninhos coletivos já registrados. Ao contrário da maioria das aves, não constrói ninhos individuais. Em vez disso, trabalha em conjunto para formar enormes colônias aéreas, lembrando verdadeiros condomínios naturais. Essas estruturas são feitas de galhos, capim seco e fibras vegetais, firmemente apoiadas em árvores robustas ou até mesmo em postes elétricos. Um único ninho pode abrigar dezenas ou até centenas de aves, cada qual em câmaras separadas ou compartilhadas. Além da grandiosidade, impressiona também a inteligência do design, com múltiplas entradas. Os ninhos oferecem isolamento térmico, mantendo o interior fresco durante o calor do dia e aquecido nas noites frias do deserto. A parte externa é reforçada com galhos espinhosos, dificultando a aproximação de predadores, como as cobras. Uma maravilha que prova a engenhosidade da criação divina na natureza. Entre as aves mais belas e coloridas está o abelharuco europeu. Sua plumagem multicolorida parece uma pintura viva, uma verdadeira obra-prima da criação. Contudo, sua beleza não é seu único destaque. Essa ave apresenta um modo de reprodução único, escavando túneis de até 2 metros de comprimento em barrancos de terra ou areia à beira de rios. Vivendo em colônias numerosas, reforçam a proteção contra predadores, assim como os tecelões e os pássaros apóstolos. A escolha do local do túnel é minuciosa. O solo deve ser macio o suficiente para escavar, mas firme o bastante para não desmoronar. No interior, o túnel é forrado com folhas e restos de insetos, criando um ambiente limpo e aquecido. Cada postura pode variar de 2 a 6 ovos. E tanto o macho quanto a fêmea dividem a tarefa de incubação, uma demonstração inspiradora de parceria e responsabilidade natural. Encerramos este trecho com o pica-pau-ave, famosa por inspirar personagens clássicos dos desenhos animados com seu riso peculiar que, na verdade, vem de seu canto real. Na época de reprodução, inicia a construção do ninho, uma tarefa exigente que requer força e persistência. Embora possa aproveitar cavidades já existentes em árvores ou barrancos, a maioria prefere escavar buracos diretamente nos troncos com seu bico duro e poderoso, ferramenta perfeita concedida pela natureza. Esses ninhos não são apenas abrigos, mas verdadeiras pequenas maravilhas arquitetônicas. Localizados em pontos estratégicos para evitar chuva e predadores, geralmente são feitos em árvores mortas, que facilitam o trabalho e reduzem o contato com a seiva. Uma prova encantadora da inteligência e adaptação do mundo animal. A andorinha das rochas é uma pequena ave encontrada principalmente na Austrália,
conhecida por sua silhueta esbelta e impressionante habilidade de voo. Caçadora ágil, captura insetos em pleno ar com movimentos graciosos e extremamente precisos, como se tivesse recebido um dom especial do Criador. O que a torna ainda mais singular é sua maneira de construir ninhos. Ao contrário da maioria das aves, que escolhem árvores ou cavidades naturais, ela prefere superfícies verticais e protegidas, como falésias, cavernas ou até mesmo construções humanas, como pontes e paredes. Os ninhos possuem formatos únicos, geralmente em semiesfera, ou semelhantes a garrafas, com uma entrada estreita que protege os filhotes contra predadores. Essas aves vivem em colônias, e tanto machos quanto fêmeas participam da construção. Com o bico, carregam pequenas porções de barro e moldam cuidadosamente a estrutura. Um trabalho minucioso que leva vários dias para ser concluído. Encontrado em áreas úmidas da África, como pântanos, rios e lagos, o cabeça de martelo impressiona tanto pela aparência incomum, com sua cabeça semelhante a um martelo, quanto pela incrível habilidade de construção. Seu ninho é considerado uma verdadeira maravilha no mundo das aves. Feito de galhos, barro e fibras vegetais, pode alcançar quase 2 metros de largura e pesar mais de 50 quilos. Uma obra monumental até para os padrões humanos. A entrada do ninho é um túnel estreito e sinuoso que conduz a uma câmara interna segura, onde a fêmea deposita os ovos. Curiosamente, quando abandonados, esses ninhos gigantes se transformam em abrigo para outros animais, como cobras, pequenos mamíferos e aves. Um único cabeça de martelo pode construir de 3 a 5 ninhos por ano, revelando a força, a dedicação e o instinto extraordinário que o Criador concedeu a essa espécie única. Pequeno e arredondado, mas com uma cauda longa quase 2 vezes o tamanho do corpo, o rabi ruivo de cauda longa é encontrado em florestas abertas e campos da Europa e da Ásia. Sua plumagem delicada em branco e preto, unida à vivacidade nos movimentos, encanta os observadores. Mas seu verdadeiro destaque está na construção elaborada do ninho. O casal trabalha em conjunto para erguer um ninho oval fechado, feito de musgo, líquens, teias de aranha e uma infinidade de penas. Essa combinação garante elasticidade, resistência e, ao mesmo tempo, camuflagem perfeita entre os galhos e folhagens. A entrada geralmente fica na parte superior, funcionando como barreira natural contra predadores. Dentro, centenas de penas macias criam um ambiente acolhedor e aquecido, essencial para proteger os ovos e os frágeis filhotes nos primeiros dias de vida. Aclamada como símbolo nacional dos Estados Unidos, a águia careca é um predador majestoso e uma prova viva do poder criativo de Deus. Com uma visão aguçada capaz de identificar presas a quilômetros de distância e garras afiadas, domina os céus como um guerreiro imponente, caçando principalmente peixes, mas também se alimentando de carcaças ou outras presas quando necessário. Seus ninhos são erguidos por casais em locais elevados, falésias ou copas de árvores antigas que oferecem segurança e ampla visão. Construídos com grandes galhos como estrutura e forrados com folhas e materiais macios, os ninhos dessa espécie estão entre os maiores do mundo. Eles refletem a inteligência, a perseverança e a força dessa ave magnífica. Um verdadeiro prodígio da criação. Número 9. Mergulhinho, o arquiteto silencioso dos ninhos flutuantes. O mergulhinho é uma pequena ave aquática fascinante, famosa por sua habilidade em mergulhar com velocidade para capturar alimento. Mas o que realmente impressiona é sua forma única de construir ninhos, verdadeiras plataformas flutuantes que repousam sobre a água. Durante a estação reprodutiva, o casal cria estruturas grandes o suficiente para sustentar ovos, mas discretas, com parte submersa servindo de camuflagem e regulador térmico. No interior, repousam ovos alongados, cuidadosamente aquecidos e vigiados tanto pelo macho quanto pela fêmea, que se revezam em turnos. A incubação dura cerca de 21 dias.
um exemplo admirável de dedicação e parceria familiar no reino animal. Simples à primeira vista, mas na realidade um prodígio arquitetônico da natureza. Em várias regiões da América do Sul, o João de Barro é reverenciado por sua habilidade em erguer ninhos incrivelmente resistentes. Ao contrário de muitas aves que utilizam galhos ou folhas, essa espécie prefere o barro, transformando-o em uma fortaleza impressionante. Os ninhos são projetados como pequenas casas fortificadas, base sólida, paredes grossas formadas por barro misturado a fibras vegetais, palha, penas e outros elementos. A construção leva semanas e envolve trabalho constante do casal, que molda cada detalhe com precisão. Uma vez finalizados, os ninhos suportam tempestades e ventos fortes, sem se desfazer, simbolizando a engenhosidade instintiva e a sabedoria inscrita pelo Criador no comportamento dessa ave singular. Número 7. Tecelão de máscara, o arquiteto hábil da floresta. O tecelão de máscara é conhecido por seus ninhos requintados e originais, que encantam qualquer observador. Para essa espécie, a construção do ninho vai além da sobrevivência, é parte essencial da corte e da seleção de parceiros, sendo responsabilidade do macho. Com fibras vegetais, folhas de palmeira e capim, ele tece cuidadosamente ninhos em forma de esfera ou oval, com uma entrada tubular voltada para baixo. Um recurso natural de defesa contra predadores e intempéries. Quanto mais resistente e elaborado for o ninho, maior será a chance de conquistar uma fêmea. Essas obras são verdadeiros testemunhos da criatividade e da inteligência que o Criador depositou até mesmo em seres tão pequenos, transformando-os em símbolos da engenhosidade da vida. O fazão australiano, uma ave endêmica da Austrália, possui aparência e tamanho semelhantes aos de uma galinha doméstica. Contudo, o que o torna realmente especial é a forma incrivelmente criativa e única com que constrói seu ninho, diferente da maioria absoluta das aves. Na estação de reprodução, o macho escolhe uma área adequada e cava um buraco profundo na areia ou no solo fofo. Em seguida, reúne materiais orgânicos como folhas secas, galhos em decomposição e cascas de árvores, formando um grande monte, que se tornará o ninho. À medida que esses materiais se decompõem, o calor natural do processo é suficiente para incubar os ovos, dispensando o aquecimento direto da fêmea. Quando os filhotes nascem, já estão quase totalmente desenvolvidos. Conseguem deixar o ninho sozinhos, procurar alimento e fugir de predadores, mesmo antes de a cauda estar completa. É verdadeiramente maravilhoso. O Criador concedeu a cada criatura uma sabedoria especial, perfeita em todos os detalhes. O beija-flor é um dos maiores prodígios em miniatura da natureza. Com mais de 300 espécies registradas em todo o mundo, essas aves encantam não apenas pelo tamanho diminuto, mas também por sua incrível habilidade de voo, capazes de pairar no ar e bater as asas até 80 vezes por segundo, dependendo da espécie. Mas não é só isso. Os beija-flores surpreendem também pela forma minuciosa com que constroem seus ninhos. Sendo as menores aves do planeta, seus ninhos também estão entre os menores. A fêmea sozinha ergue pequenos ninhos em formato de taça, usando musgo, fibras vegetais e, em especial, teias de aranha, que conferem elasticidade, permitindo que o ninho cresça junto com os filhotes. Normalmente, ficam bem escondidos em galhos finos ou sob folhas largas, garantindo proteção contra predadores. É impossível não se maravilhar com a perfeição em cada detalhe concedida por Deus a essas aves tão pequenas e, ao mesmo tempo, tão extraordinárias. Entre as aves, a andorinha de cauda longas destaca-se não apenas por sua aparência graciosa, mas também por sua habilidade excepcional na construção de ninhos. Esses ninhos complexos são feitos de pequenos galhos, fibras vegetais secas e, por vezes, penas, unidos com grande habilidade. O que chama a atenção é que macho e fêmea trabalham juntos, demonstrando forte senso de parceria e responsabilidade.
O ninho não é apenas um local para reprodução, mas um verdadeiro lar seguro durante o ano inteiro, protegendo contra predadores e intempéries. A escolha do local também é estratégica. Geralmente em árvores isoladas, em ramos finos e distantes do tronco, tornando o acesso difícil a predadores. É impossível não louvar a maravilhosa sabedoria do Criador, refletida no instinto e na engenhosidade dessas aves delicadas. É impossível não admirar a inteligência extraordinária que o Criador concedeu ao chamado pássaro balançante do cabo, uma pequena ave africana merecedora do título de gênio da construção no mundo natural. Seus ninhos são esféricos, tecidos com fibras vegetais flexíveis e teias de aranha, resistentes e refinados ao mesmo tempo. O detalhe mais surpreendente é que o ninho possui duas entradas, uma verdadeira e uma falsa. A entrada verdadeira é discreta e só os pais conhecem, garantindo acesso seguro aos filhotes. Já a falsa leva a uma câmara vazia, servindo de armadilha para enganar serpentes e outros predadores. Essa estratégia engenhosa protege ovos e filhotes com eficiência e revela um nível de planejamento que dificilmente imaginaríamos em um ser tão pequeno. Uma prova viva da criatividade divina na obra da criação. Semelhante ao João de Barro, já citado, o pássaro cetine é outro testemunho do Criador ao unir corte elaborada e técnica de construção impressionante como parte do ciclo reprodutivo. O que o torna único é que seus ninhos são duradouros e utilizados ao longo de muitos anos. Em vez de descartá-los, o casal retorna a cada estação, reparando, reforçando e ampliando a estrutura. Assim, um pequeno ninho inicial transforma-se gradualmente em uma construção grande e impressionante, ideal para acolher gerações sucessivas. Essa perseverança e dedicação conjugal impressionam qualquer observador. O ninho não é apenas abrigo, mas símbolo de amor, paciência e continuidade. Mais uma vez, a natureza nos leva a contemplar a sabedoria de Deus, revelada até nos gestos mais simples de suas criaturas. Para encerrar a lista, contemplamos o enigmático calaubicórnio, uma ave de porte grande, bico peculiar e hábitos reprodutivos surpreendentes. Sua estratégia de nidificação é uma das mais singulares do reino animal. Na época de reprodução, o casal escolhe cuidadosamente uma cavidade de árvore e a forra com folhas, capim e penas macias. Em seguida, a fêmea entra no ninho e o macho sela a entrada com uma mistura de barro, excrementos e alimento mastigado, deixando apenas uma pequena abertura. Por esse orifício, o macho alimenta a fêmea durante semanas ou até meses. Dentro do ninho, protegida, a fêmea põe e incuba os ovos até que os filhotes estejam prontos para sair. Então, juntos, rompem a parede de barro e se lançam ao mundo exterior. Esse método engenhoso de construção e proteção é, ao mesmo tempo, exemplo de inteligência e de providência divina. E você? Entre todos esses ninhos extraordinários, qual mais despertou sua admiração? Não há como negar, cada ninho é uma prova viva da grandeza do Criador, que dotou cada ser com instintos perfeitos para construir, proteger e sustentar a vida. Se gostou desta viagem pela natureza, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para continuar conosco em novas descobertas sobre as maravilhas da criação. Que Deus abençoe você e até o próximo encontro.